Eu falei para você então que nós começamos com um relacionamento, um casamento. E quando nós entramos numa empresa, nós também casamos com ela. E nós também fazemos juras de amor. Agora, quando a gente fala em casamento, por que muitas pessoas têm restrição quanto ao casamento? Alguns falam, Deus o livre, eu não vou casar nunca na minha vida. Eu já fui, não quero nunca mais casar. Por que isso ocorre? Porque as pessoas não estão preparadas para um relacionamento. Olha que interessante, Sócrates, filósofo grego, que nasceu um pouquinho antes de Jesus Cristo, ele pensava sobre a vida e ele dava consultoria. O papel de um filósofo é conversar com as pessoas e orientá-las. E Sócrates não foi diferente. Sócrates foi procurado por um rapaz, e o rapaz lhe fez uma pergunta: Sócrates, devo me casar? Conta a história que Sócrates segurou na sua barba branca, pensou muito, refletiu sobre a sua resposta, olhou para o rapaz e disse: meu conselho é que você se case. Se você arrumar uma esposa boa, você será um cara muito ruim, muito feliz. Se uma esposa boa, você será muito feliz. E se você arrumar uma esposa ruim, você se tornará filósofo, né? Então, diante desse conselho, ele ficou um tanto quanto em dúvida. Ele falou: e agora? Caso ou compro uma bicicleta? Quando eu falo de um casamento, a gente sempre fala de opostos, né? E de todo o relacionamento, o oposto são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, né? Visões diferentes. Nós temos 3 probabilidades de resultado numa operação matemática simples. A grande dificuldade de um relacionamento se dá exatamente nisso. Por quê? Alguns vão com o coração de pedra, não cedem em absolutamente nada. Um é mais duro do que o outro. O relacionamento perdura? Não irá perdurar. Um outro ponto interessante dessa conta de relacionamentos é quando você tem um coração aquebrantado. O que acontece? Um faz de tudo para afrontar o outro. Um faz de tudo para irritar o outro. O relacionamento perdura? Não. Quando um relacionamento perdura? O relacionamento perdura quando você tem o amor incondicional. Quando você faz o bem, sem se importar a quem. Quando você dá o seu melhor. E é aí que está a grande sacada de um bom relacionamento. Olha só que interessante. Então, na minha escola, eu completo esse ano 30 anos de casado. Os meus pais completaram 54 anos de casado. O meu sogro e minha sogra fizeram 50 anos de casado. E esse ano nós vamos, num casamento de um tio, eles irão completar 75 anos de casado. 75 anos. Então nós vamos lá na festa deles, que será em Novo Horizonte. Não é uma dádiva? Não é bacana quando você vê isso? Muito bem. Se eu fosse perguntar aqui para muitos, no casamento profissional, ontem eu fui numa empresa e fui perguntando: quanto tempo você tem de empresa? Quanto tempo você tem? A média da empresa é de 8 anos. A média. Tem gente com 25 anos de empresa. Aí você começa a refletir sobre esse relacionamento conjugal profissional. Como que ele se dá? Pois bem, como que nós podemos chegar até o final? Como que nós podemos manter esse amor? Como que nós podemos ter esse mesmo amor em relação ao trabalho que nós temos? Vamos começar a pensar sobre isso. Muito bem, vamos ver um pouquinho a revolução e a origem das coisas. Eu vou falar aqui para você dentro de uma visão cristã. Diz a palavra que Deus criou o mundo e descansou. Ele não trabalhou sem nenhuma interrupção. Ele trabalhava e descansava. Trabalhava e descansava. Quando ele terminou a obra, diz que ele olhou para esse mundão de meu Deus e falou: está faltando alguma coisa. Está faltando algo mais vivo nesse mundo de meu Deus. E conta a história que Deus criou o mundo e descansou. Aí Deus começou a olhar o homem sozinho nesse mundo de meu Deus, andava só olhando para o chão, cabisbaixo, triste, melancólico. Diz que o homem olhava para o mundo e só via escuridão. Aí Deus falou assim: já sei, vou pôr luz no mundo.
Aí Deus falou assim: como que eu vou pôr essa luz no mundo? Diz que conta a história que Deus pôs o homem para dormir, viu todos os seus defeitos e tentou corrigi-lo. Tirou parte do homem e diz que Deus criou a mulher, né? Isso é o que diz a história. Deixa eu até ver se eu levanto aqui um pouquinho. Isso é o que diz a história, né? Muito bem. Desde então, nem Deus, nem o homem, nem o mundo tiveram mais descanso. Aí começou a coisa do mundo. Aí o pau degringolou de vez. Muito bem. Aí começou as histórias. Ai, meu Deus do céu, né? Vamos satisfazer a mulher. E a mulher falava mais com a boca, etc. Muito bem. Opa, pode entrar, por favor. Vamos lá. Aí, nessa ação, criou-se a família, não é? Dali começou a ter as condições favoráveis para que a gente pudesse desenvolver as nossas famílias. E o que é família? De acordo com o dicionário, conjunto de pai, mãe, pessoas do mesmo sangue, descendência, linhagem. Vamos fazer uma retrospectiva como a sua família começou. Se você já tem a sua, bem. Se não tem, como o seu papai e a sua mamãe começou. Vamos ver aqui uma retrospectiva. Quando a gente vai iniciar uma família, a gente sempre começa com uma paquera. Você sai para matar. Você fala assim: estou só, preciso arrumar alguém. Na minha época, lá nos anos 80, tudo em Maringá ocorria na Avenida Herval. Tudo era na Avenida Herval. Os meninos andavam com o carro, quem tinha carro, e as meninas sempre assim, mais encostadas nos barzinhos, sempre com uma coleguinha do lado. E naquela época eu tinha um Chevette hatch 1980, roda gaúcha, teto solar, era o The Best. E eu pegava o carrinho, naquela época você podia pôr o braço para fora do carro, um Tojo GR100, e o torso né? E você ia assim com o braço para fora, olhando para os meninos, chegava lá na frente, virava o carro e olhando para o outro lado, né? Paquerando, né? Olhando um aqui, outro ali. De repente, cara, eu vi a senhora Rosimeire encostada assim, num barzinho do lado da coleguinha. Naquele momento meu coração disparou. Eu não sabia o que era freio, o que era embreagem, o que era acelerador. Eu perdi o controle das pernas, meu coração disparou e eu pensei comigo: é ela, é ela. Imediatamente eu vi que ela estava do lado da coleguinha. Ela já deu uma cotovelada na colega: é ele, é ele. Aí arrumei um lugarzinho para estacionar o carro, cabeludinho, dei aquela ajeitada. Eu lembro o movimento que eu fazia. Hoje eu não faço mais, mas eu lembro o que eu fazia, né? E você ri, né, colega? Um aleijado rindo do outro, né? É sempre assim. Aí o que aconteceu? Desci do carro e fui bater um papo, né? Dar aquela conversada, afinal de contas, né? Da paquera você vai para o namoro. Aí eu comecei a namorar. E você já percebeu que no namoro a gente só fala coisas boas, né? Um só fala o que gosta pro outro. Ninguém fala o que não gosta, só fala o que gosta. E um procura fazer pro outro só o que gosta. E aquela melação, aquela coisa, e começa a namorar. Aí vem a parte das apresentações. Aí você vai para o convívio, né? A apresentação pessoal e para o convívio social. Você vai na casa do tio e da tia, leva ela, leva ele, e chega lá e quer apresentar para o tio, para o primo, para a prima ter um namorado feio, ou uma namorada feia. Você chega lá e fala: olha a minha aqui, ó, bem melhor do que a sua, e vai mostrando, estufa o peito de pombo, né? Eu estou apresentando a minha amada, o meu amado. Muito bem. Aí a gente começa a ter uma intimidade. Começa-se aquela parte daquele fogo assim, que não pode se encostar, não é? Aquela situação assim, que é um fogo que ninguém consegue explicar, não vê a hora, né? Eu lembro que naquela época eu trabalhava na prefeitura, nós tínhamos 2 horas de almoço, cara, 2 horas, meia hora a gente conseguia almoçar e fazer tudo o que tinha que fazer, sobrava 1h30. Quando é no começo, você só quer saber de quantidade, você está lixando pro resto. Depois de um certo tempo, você já começa a focar na qualidade do relacionamento. Já não é com tanta frequência. Vai de
Ô filho, você já está nesse estado tão jovem. Ô filho, o cara já se entregou. Você está vendo como é que você vai descobrindo? As coisas vão aparecendo, é só você instigando, a coisa vai aparecendo. Muito bem. Aí, tem uma pergunta. Por que a gente perde o encantamento do relacionamento? Por quê? De um dia para outro, o relacionamento começa a ter dificuldades. Tudo chama-se rotina. A rotina, ela arrebenta com o relacionamento profissional e com o relacionamento conjugal. As pessoas deixam de ser criativos nos relacionamentos. Quando nós namoramos, nós temos um grande relacionamento criativo. Depois que nós estabelecemos a nossa família, nós temos tendência a cair no marasmo. Então, como que a gente resolve isso? Compreendendo o comportamento humano. Olha só, a rotina leva mais ou menos a esse padrão. A mulher que está em casa, ela está exausta em função de toda uma jornada de trabalho. Aquela que não trabalha fora. A que trabalha fora, além de trabalhar fora, chega em casa e ainda tem todos os afazeres domésticos. Os homens chegam em casa e falam: meu Deus, esse G10 está tirando meu sangue. E se joga no sofá. Fala: eu estou exausto, não aguento mais. Aí a mulher também está exausta. Quando vê, já passou um mês, 2 meses, 3 meses e nada da coisa acontecer. Nada de acontecer. Outro fator interessante desses relacionamentos são os filhos. Olha que interessante, os filhos vêm para unir o casal e não para separar o casal. E muitos casais colocam as crianças para dormir no meio dos dois. Falam: ai, tadinho, é tão pequenininho, tão indefeso. E uma criancinha com 3 meses, ela é mais inteligente que muito barbado por aí. E começa a interferir, vai crescendo, vai ficando no meio. E meu avô sempre disse: jamais deixe um tijolo dormir entre você e a sua esposa, pois esse tijolo poderá se transformar num muro amanhã. Então nós temos que tentar enxergar esse lado bom. O filho, ele veio para unir, não para separar. Ele é um elo de ligação e não de separação. E as crianças sabem e percebem isso facilmente quando o pai e a mãe não têm uma boa estrutura, e eles interferem na vida de ambos. Um outro fator que acontece às vezes são os agregados, né? E olha só, depois de 27 anos de casado, eu comecei a brigar com a minha esposa. Nós nunca havíamos brigado antes. Causa da briga, esse elemento aqui, ó, o meu agregado, a Aira. A Aira é a nossa cachorra. Sempre moramos em apartamento e falamos: o dia que mudarmos para casa, vamos comprar um cachorro. Mudamos aqui para o condomínio, eu falei: vamos comprar um cachorro. Compramos a Aira. E a Aira agora é o elo de briga entre nós dois. Segundo a senhora Rosimeire, diz que eu dou mais atenção à Aira do que para ela. Aí eu falo: Rosimeire, preste atenção. Eu fico às vezes uma semana longe de casa. Quando eu chego em casa, a Aira vem correndo para cima de mim, abanando o rabo, se esfregando no chão, se mijando inteira, pula em cima de mim e me lambe inteiro. Eu chego em casa: você não abana o rabo, não se mija, não rasteja, não pula em cima de mim. Como é que você não quer que eu dou atenção para a cachorra? E eu nunca imaginei que depois de 30 anos de casado, Luan Santana faria parte da minha trilha sonora. Olha só, Luan Santana fazendo parte da minha vida. Olha que coisa maravilhosa, né? Ó, percebe agora o frio de agosto, ó. Minha esperança é o frio de agosto. Falando em frio de agosto, meu maior medo é morrer sufocado. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas a mulher é extremamente friolenta em relação ao homem. A minha esposa, se bobear, ela dorme com 5 edredons. Eu sou calorento ao extremo. No máximo que eu consigo é uma cueca e mais nada. Mais nada, eu sou calorento, nem camiseta eu consigo colocar. E ela vai colocar aqueles edredom e eu vou tirando de lado. Você até se deita, né? Mas depois você vai arrancando, vai arrancando. O meu medo de morrer sufocado é ela, aproximadamente lá por umas 3 horas da manhã, passar a mão assim na minha cabeça e falar: coitado do Amaury, tá com a bunda descoberta. Puxar aqueles 10 edredom e eu morrer sufocado. Pelo menos uma parte eu tento solucionar, dormindo de touca. Então, uma solução: quem não tem cobertura capilar, que durma de touca.
Muito bem. Como é que funciona isso então? O bom relacionamento e o conflito. Como que ele funciona no lar? Como que ele funciona com as pessoas? O conflito, ele sempre existiu, existe e existirá. Como que a gente diminui o conflito em um relacionamento e o conflito na nossa empresa, no nosso relacionamento profissional? Empregando uma palavra chamada lustig. Alguém dos senhores sabe o significado desta palavra? Lustig. Sabe o que significa? Sabe? Então olha só que bacana. Se bate também a cultura. Então hoje você vai sair daqui aprendendo mais um vocábulo para a sua vida. Você tem que chegar em casa e falar assim: o nosso relacionamento a partir de hoje será lustig. Lustig é uma palavra do vocábulo alemão que significa divertido, alegre, engraçado. Ninguém briga com quem é divertido, alegre e engraçado. A gente briga com quem é rabugento, mal-humorado, quem é enfesado. Lembrando que enfesado é uma pessoa que está cheia de fezes. Isso é o termo enfesado. Então, quando você é divertido, alegre e engraçado, você não consegue brigar com a pessoa. Entendeu? Não tem como. Então, nós precisamos tornar o nosso relacionamento diferente. E isso também se aplica no trabalho. Quando nós falamos desse relacionamento, eu preciso compreender como que estão indo os meus relacionamentos. Como está rodando a roda do meu casamento. Como está rodando? Como que está indo? Você fala assim: mas eu não estou entendendo, Amaury. Roda do casamento? Eu vou apresentar duas rodas para você. E você vai falar o seu relacionamento, como que ele está rodando. Como que ele está? Tem uns que falam: professor, o meu não está aí. Fala: não, o meu é um triângulo. Pior do que isso ainda. Fala: olha, bacana, né? Então como é que funciona essa roda do casamento? Então olha só. Quando eu falo da roda do casamento, o casamento ele é compromissos e relacionamentos. Quem é novo aqui no G10? Entrou há pouco tempo. Lá no fundo, 2. Quanto tempo vocês estão indo? 10 meses? 7 meses. Então, 7 meses, dou-lhe uma. 7 meses. Segundo dia. Você estava desempregado ou empregado? Desempregado. Mandou currículo ou não? Foi por indicação? Currículo, muito bem. Como é que funciona, senhor? Quando a gente está desempregado, né, você está sem um relacionamento profissional, você precisa de um relacionamento. Então as pessoas se comportam como se fosse no casamento. Quando vai no casamento, chega lá na frente do pastor ou do padre, não importa, um se vira, está toda a igreja, vocês ficam na frente. E um promete coisas para o outro. Eles falam assim: prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando respeitando até que a morte nos separe. Olha que coisa linda, que comprometimento. Muito bem, não é assim que faz? Quem está desempregado manda currículo, a empresa chama o indivíduo. Quando chega aqui, chega no RH e fala assim: meu sonho é trabalhar no G10. Eu sempre passava na rodovia e falava: um dia eu vou trabalhar aí. Meu dia chegou. Prometo, eu vou ser o primeiro a chegar, o último a sair. Você no trabalho, sábado, domingo, feriado, qualquer dia, qualquer hora. Prometo. Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Promete tudo para adentrar. Igual no casamento, a gente só olha de qualidades um do outro. Quando está namorando, depois que casa, as pessoas só querem olhar os defeitos um do outro. Como está no segundo dia, então está na lua de mel ainda. Não viu os defeitos. Daqui a 30 dias, começam a aparecer o primeiro olerite na vida dele. Aí quando olhar, fala: meu Deus. Até que a morte nos separe, né? E começa o relacionamento. Então como é que a gente mantém esse relacionamento? Uma brincadeira, tá? Só uma ficção científica. Fica tranquilo, ficção científica. Como é que funciona então esse relacionamento? Olha só, eu coloquei ali, ó, bem sugestivo, né? G10, caminhões, transporte, pneu, roda. Eu coloquei aqui uma parte de borracha. Eu chamei ela aqui de compromissos
e relacionamentos. Todo compromisso e todo relacionamento, ele tem que ser flexível. Nós precisamos de oxigênio e nós precisamos manter sempre calibrados, porque se puxar demais não roda. Então essa é a parte flexível. Agora, um pneu, só a parte de borracha, não funciona. Ele precisa ter uma parte metálica que o sustenta, que vai lhe dar a sustentação. Então vamos pensar aqui naquela roda mais antiga, que tinha vários raios, que vão prender ao centro. Então olha que interessante, o primeiro raio, ou aro aqui que nós precisamos ter aqui no nosso compromisso, é uma relação do tempo. Uma pessoa tem que ter tempo para a outra. Você lembra que quando você namora, tem todo o tempo do mundo. Eu lembro que eu ficava sábado o dia inteiro lavando o meu carro, preparando ele para a noite, para sair com ele polido. Músicas, era época de fita, gravava uma fitinha, passava um perfuminho no carro, para ficar o mais tempo possível. E quando chegava lá, a mãe dela, o pai dela falava: tem que vir cedo, hein? Falei: que horas cedo? Lá por umas 3 horas, vamos enrolar um pouquinho. A gente queria ficar o maior tempo possível. E depois de um certo tempo, as pessoas não têm tempo mais um para o outro. Então nós precisamos ter um tempo. Assim como dentro do nosso trabalho, nós temos que ter tempo para estudar, tempo para pensar. E as pessoas vão esquecendo do tempo de um para com o outro. Num relacionamento, eu preciso cuidar da audição. Já perceberam que todo namorado e namorada é surdo? Um tem que falar no ouvido do outro assim: eu te amo, ai, eu não ouvi. Eu te amo, ai, arrepiou, mas eu não ouvi. Fala de novo, fala de ai, tudo no ouvidinho, tudo baixinho. Não é assim? Depois, vem cá, outra aqui. É surdo? Chamou de surdo, mete a boca um no outro. Então por que as pessoas não têm tempo para audição? Até aqui no trabalho, ó, na primeira semana, é tudo assim: ai, eu não sei, por favor, você pode me ensinar? Ai, eu não sei, por favor, você pode me orientar? Daqui uns 3, ensina aí, outro, hein? Ninguém quer escutar mais o outro, não, é só na base da pressão, não é? Outro fator importante no casamento, ó, a diferença. Somos diferentes. O homem e a mulher é totalmente oposto um do outro. Vamos fazer aqui um resgate pré-histórico. Quando nós deixamos de ser nômades e nos fixamos à terra pela agricultura, o homem e a mulher naquela época definiram alguns papéis e desenvolveram algumas inteligências, algumas percepções interessantes. Naquela época, o homem saía para caçar e a mulher ficava cuidando da prole e do ambiente onde eles viviam. O homem desenvolveu uma precisão de distância. A mulher, ela encolheu e antecipou os fatos. Por quê? O homem saía para caçar. Ele saía normalmente só, com a sua lança ou a sua flecha, em pleno silêncio, focado. Quando ele via a presa, ele: eu estou a 8 metros dela, nem 1 metro a mais, nem 1 metro a menos, 8 metros. Se eu dar uma força em um determinado ângulo, eu mato a presa, em pleno silêncio. Ele calculava e matava, trazia para a esposa, para ela preparar. No outro dia ele ia caçar de novo. A mulher ficava em casa, tinha que cuidar dos filhos. Ela desenvolveu uma outra habilidade. A mulher, ela ficava cuidando da casa, fazendo a comida, cuidando dos filhos e prestando atenção nos predadores. Quando ela via um predador que estava a 11 metros, ela enxergava ele a 7. O que significava isso? Ela tinha uma margem em relação ao predador. Ela se tornava mais rápida porque ela antecipava o problema, estava mais próximo, e ela tinha frações de segundos para tirar o processo lá. Então ela foi antecipando a visão. Trazendo para os dias de hoje, o seguro é mais barato para a mulher. Por quê? Porque ela é prudente. O que acontece normalmente quando você está na estrada? O homem está dirigindo e a mulher está ao lado. Tem um caminhão do G10 na frente,
O cara está indo com a luz acesa, senão dá multa agora. Aí ele dá aquela tiradinha e vê um caminhão vindo a 500 metros. Ele fala, tranquilo, só reduzir a marcha, partir e ultrapassar. Quando ele sai para ultrapassar, ele está enxergando a 500 metros. A mulher está enxergando a 250. Aí ela já falou, vai morrer todo mundo. Por quê? Ela desenvolveu uma visão e o homem tem outra. O homem tem a precisão. Olha que interessante, você chega na sua casa, às vezes a mulher está lá emburrada, fala, o que foi? Eu queria mudar o sofá de lugar. Vai mudar como? Eu queria tirar daquela parede e pôr naquela. O homem olha e fala, o sofá não cabe lá. Claro que cabe, eu já medi. Eu já fiz a medida, é que você que não quer me ajudar. Não, cabe, não cabe. Para não brigar com a esposa, vamos mudar então. Aí tira tudo, pega o sofá, quando leva lá, falta meio metro. Ela fala, não cabe. Vamos voltar onde estava. Tudo isso é diferença, gente. A diferença que vem de lá e as pessoas não vão se compreendendo. Então o homem tem uma percepção, a mulher tem outra, e se a gente não se compreender, vai dar briga. Vai dar briga no relacionamento. Ó, um outro pilar interessante para a gente pensar a respeito dele, ó, o perdão. Aquilo que eu disse para vocês. As pessoas têm medo de pedir perdão. Tem vergonha de pedir perdão. Eu sou filho de italiano, cara, com espanhol. Eu sou explosivo, eu não tenho espoleta, eu já vou direto para a pólvora. Pá! A minha mulher, para morrer de repente, é 3 dias. É 3 dias, cara. Aquilo tanto faz se está subindo bem, se está descendo, tá bom. E eu sou tudo para ontem, meu negócio é tudo explosivo. Entendeu? E às vezes eu sou explosivo e eu ofendo. Daí a pouquinho eu falo, fiz cagada. Chego lá, chamo ela de magrela até hoje, né? Mesmo não sendo, mas ela continua sendo a minha magrela. Falo, magrela, você me perdoa? Você me desculpa? Eu fiz uma caca hoje. Eu falei o que eu não devia, fiz o que eu não devia. Aí ela está processando, como ela demora 3 dias para morrer, né, de repente, ela fala, já esqueci. Então tá bom, me quer dar um abraço, né? É uma Fernanda. Fernanda conhece, ó, o Valdez está lá na minha casa com frequência, sabe como é que é lá. A coisa é mais ou menos por aí mesmo. E hoje, ó, aconteceu um fato bem interessante. De manhã, eu trabalhei hoje lá na Antenas Aquário. E lá eu ministrei a palestra hoje sobre motivação. O título da palestra, Motivação e Sucesso Onde Estão. Quando eu terminei a palestra, né, o pessoal adorou a palestra. Aí veio uma moça lá do meio, uma senhora. Ela veio e falou assim, professor, eu posso te dar um abraço? Eu falei, claro que você pode me abraçar. Aí ela me abraçou e começou a chorar. Ela falou, olha, você falou tudo que eu precisava ouvir nessa palestra de motivação. Você me fez entender que eu tenho que chegar em casa hoje e pedir perdão para o meu marido. Eu falei coisas para ele que eu não devia, eu tomei atitudes que eu não devia, e você me abriu os olhos, você me fez enxergar por um ângulo diferente. Eu falei, olha, muito obrigado, cumpri o meu papel, eu fico feliz. Né? Eu falei, então você quer me abraçar, vamos nos abraçar de novo. Já dei outro abraço nela, eu também comecei a chorar, né? Porque eu sou molango, eu não posso ir em velório, cara. Eu nem conheço o morto, eu já choro também. Eu sou cabideiro de velório, eu vou lá para animar velório, eu vou lá e choro junto, né? Eu não quero nem saber quem é o morto, eu gosto de chorar também. Então o perdão, as pessoas vão esquecendo, e no próprio local de trabalho, muita gente só guarda o rancor, não tem a capacidade de pedir perdão. Quando nós falamos de um relacionamento, ó, família. Você falou em família, vem todo mundo. Eu casei com a Rosimeire, cara, mas eu ganhei um sogro, uma sogra e mais 3 irmãos. E um irmão dela só tem um homem. Cara, o bicho é chegado numa tal da cannabis, que eu vou falar para você. É problema em cima de problema. Gosta de uma cannabis que é coisa de louco. Isso só causa problema. Ele tem que apagar incêndio do que o cara vai causando. Agora, eu ganhei de brinde. Veio junto, assim como quando ela casou comigo, ela ganhou 5 irmãos. E família, sabe como é que é, né? Família. Família tem cunhado. Se fosse bom, não começava como que começa. É problema, né? E tem tudo isso, faz parte. Um outro pilar importante, ó, é o sexo. Olha que bacana. Mesmo porque não tem que ter vergonha de falar de sexo. Sexo é bíblico. Deus falou, ó, crescei e multiplicai. E como a gente multiplica? Comparecendo. Ué, como é que vai crescer se não comparecer? Então o sexo faz parte de um relacionamento conjugal.
Você vai ter intimidade. Agora, o que a gente tem que aprender é respeitar um ao outro. Diz que dentro de 4 paredes, tudo pode, desde que haja respeito, haja o consentimento. Faz parte do processo. Por que temos que ter vergonha? Afinal de contas, você faz, eu faço, é bom o negócio, pelo amor de Deus, por que não fazer? É ou não é, colega? Ela que eu digo. Tá vendo? Ela que eu diga, né? Tá lá, ó. Foi tão bom que já até cresceu a barriga, né? Muito bem. Você é a vermelha também, calma. E aí vem um outro pilarzinho bacana. O pilar do amor. O pilar do amor. Para falar desse pilar, eu vou pedir a sua permissão para pulá-lo por enquanto, para falar do parafuso. Depois eu volto nesse pilar desse rainho aí do amor. Para segurar tudo isso lá no carro, no caminhão, precisa ter um parafuso aqui, ó. E você sabe qual é o nome desse parafuso? Tem noção de qual é o nome do parafuso? Isso, um de cada vez, calma, isso. Então, a impressão que eu estou aqui é num velório, hein, gente? Pelo amor de Deus. O pessoal está assim, ó. Uns estão falando assim, o que eu vim fazer nessa desgraça? Um só veio porque é obrigado a vir. Ainda perguntou, né? Eu sou obrigado a descer parte? Claro que é, mas eu não quero ir, é obrigado, não vou. Se não for, é regar, então eu vou. Já diante de um argumento tão sólido desse, né? O que segura aquele casamento, gente? Qual o nome do parafuso? Arrisca e tenta. Não. 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 Filho, não. Pino de centro. Para segurar. Aqui eu estou falando pino de centro. Pino de centro. Muito o cara é caminhoneiro profissional. Pino de centro, vamos calibrar. Você vê, o cara é profissional. Não é pino do centro, não. Pino do centro é lá no sexo. Pino do centro, você vê. É lá no sexo. Não, ali é uma porca. Precisa apertar aquele troço ali. O que aperta aquilo ali? Ó, vou dar uma dica. Começa com D. Opa! Deus. Um relacionamento, cara, que não tem Deus, ele não perdura. Infelizmente, não perdura. E tem gente que fala assim, mas eu não acredito em Deus. É um direito que você tem. Mas você pode ter certeza, nos últimos minutos da sua vida, você vai ter a oportunidade de falar, Deus, eu acredito em você. Porque eu já vi um monte de ateu aí, entrando em avião, falando que não acredita em Deus. Quando o piloto fala assim, ó, vamos cair, ele fala, meu Deus. Ele se converte rapidamente, né? É só falar ao piloto, o avião vai cair, meu Deus, né? Muito bem, então Deus. Agora vamos voltar naquele pilarzinho que está em vermelho. O que está escrito lá em vermelho? Nossa, eu fico imaginando vocês hoje à noite, chegando em casa, amor. Tem uns que falam assim, amor. Eu fico imaginando o solteiro indo namorar hoje. Chega na casa da namorada, toca a campainha. Pintom. Gente que nem riu com a minha campainha. Pelo amor de Deus. Eu vou tocar a campainha de novo. Pintom. Aí ela sai na porta e você fala assim, oi, vim namorar. Ela fala assim, por que o G10 te liberou? Que não te colocou no outro plantão. Gente, pelo amor, é atitude, é chegar aqui, pelo amor de Deus, amor é aquela pegada, aquela atitude. Muito bem. Quem aqui é namorado? Quem está namorando? Ó, uma, duas. Vou fazer a pergunta diferente. Quem está solteiro? Mais fácil, né? Ó, levanta a mão bem alto, hein? Quem pega isso aqui, ó? Levanta a mão. Ó, quanta oportunidade de negócio, cara. Olha só. Eu vejo oportunidade em tudo. E o cara sentado lá com a máquina na mão, assim, ó. Bicho, você tem que levantar. Levanta, fotografa. Depois você vai por seleção. Não. Você vai selecionando, ó. Ó, a senhora
Creuza, aqui ó, solteira. Entra na Creuza. Fala pra ele, Creuza. Você não escutou o Sérgio Reis, não? Panela velha, faz comida boa. Né? Os caras não prestam atenção, meu Deus do céu. Você tem que ter oportunidade no negócio. Muito bem. Então vamos falar dessa palavrinha, amor. Olha só que linda essa palavra, amor. Você já parou para pensar nessa palavra? Quando você chega no ouvidinho do outro e fala assim, amor, e ele fala, oi, amor, e você sente aquele arrepio, né? O que é amor? O que é amor? Já parou para pensar nisso, Adriano? O que é amor? A gente fala com frequência com o outro, eu amo você, eu amo você. Agora, que tipo de amor você ama? O que é amor? Então vamos aprender. Um momento de reflexão, um momento filosófico. Amor tem uma origem no grego, no latim, tem várias origens, mas uma interessante é essa, amor, separando em sílaba, amor, mor significa morte, a negação. Quando eu falo amor, eu estou negando a morte, porque eu não amo quem morreu. Quem morre eu tenho saudade, eu amo quem está vivo. Eu amo quem está vivo. Quem está morto eu tenho saudade. Eu não amo mais o meu pai e minha mãe, eles já estão mortos, eu tenho saudade deles. Eu não tenho mais. O amor é algo mais presente, e a saudade é por aquilo que partiu. Então você tem uma saudade das pessoas, se você as amava. Se você não amava, nem saudade você tem. Tanto faz como tanto fez. Quando eu falo desse amor, esse amor é a negação então a essa coisa que ninguém quer chegar, amor. Então quando você vê um casal de namorados, um falando assim pro outro, amorzinho, você vai lá e corrige, fala, pelo amor de Deus, não chama ele de morte não. Morzinho é diminutivo de morte, é amorzinho, não morzinho. A coisa é diferente. Então, você me ama? Aí o outro fala assim, eu te amo, eu te amo. O que você ama? Você ama o seu companheiro? Você ama a sua família? Você ama o seu trabalho? Você ama a sua empresa? Olha que interessante a visão do amor. Quando eu falo deste amor, o amor ele tem que ser num relacionamento, e o amor também tem que ser no trabalho. Como é que funciona? Se nós estamos falando de casamento, a base, o casamento, o amor como sendo a base do relacionamento pessoal e profissional, vamos entender essa sistemática. Vamos pensar aqui, no amor no casamento. Então, no casamento é uma obrigação. É uma obrigação. Nós nos obrigamos um ao outro. Vamos de livre e espontânea vontade. E depois nós nos comprometemos um para com o outro. Muito bem. Como é que funciona isso? Toda vez que eu falar de amor, no casamento, ele tem dois lados. Um lado civil e um lado religioso. Tudo aquilo que envolve o lado civil, ele está relacionado a um dever, o lado jurídico do processo. Tudo aquilo que é o casamento religioso, nós estamos falando de um sentimento. Se você não casar na igreja, juridicamente, você casou só no civil, é válido. Mas às vezes falta aquele preenchimento do sentimento. Nossa, meu sonho, as meninas têm muito disso, né? É casar com aquele vestido branco, entrar na igreja, aqueles caras tocando a corneta, ou aquela marcha nupcial, e eu chegando na frente, o meu príncipe encantado em cima do seu cavalo branco. Mal sabe elas que após o sim, nunca mais ela vai ver o príncipe no cavalo branco. O máximo que ela vai levar é o cavalo branco. O príncipe vai ficar pelo caminho, às vezes, né? Na sua maioria. Muito bem, como é que funciona esse troço aqui então? Compromisso civil é um lado moral. O que é moral? É um pensamento sobre a vida e um pensamento para a vida. Nesse compromisso moral, nós temos que ter normas, princípios e autoridade. O que é uma autoridade dentro de um casal?
resgatando o aspecto dos filhos, um casal tem que ter autoridade sobre os filhos. Em casa, como a minha esposa é uma especialista na área da educação, ela é uma neuropsicopedagoga, a gente sempre conversou muito sobre a educação dos filhos. Então em casa nós sempre adotamos um critério. Quando os filhos vêm pedir alguma coisa, a pergunta é: você já conversou com a sua mãe? Se vai conversar com ela, você já conversou com o seu pai? Não, ainda não. Peça o que você quer. Eu quero fazer tal ação. Olha, a minha opinião é não. Ouça do seu pai primeiro. Aí vem conversar comigo. Fala, o que você quer? Eu queria ver tal coisa. Você já conversou com a sua mãe? Já falei com ela. E o que ela falou? Ela falou que não. Eu falo, você tem 1 minuto para me convencer do sim. 1 minuto. Se não tem argumento, eu contradizo. Falo, não, o que sua mãe falou está falado. Se ele me convencer, eu falo, vou conversar com a sua mãe, sozinho. Vou lá e falo, Magrela, Pedro falou com você tal situação. Falou, o que você acha? Ele me deu essa argumentação. Eu fiquei assim na dúvida. Ela falou, olha, eu acho melhor não. Então tá bom, não, então é não. Pedro, eu e sua mãe entramos num acordo. Não. Pronto. Ele vai pro lado dele, não tem que ficar bicudo e Agora tem filho que joga o pai contra a mãe. Ele vai lá e fala assim, ai a mãe, pai, não quer deixar, aquela chata, ser meu amigo não é. O pai fala, eu deixo e dá. Pronto, perdeu a autoridade da mãe, e vice-versa. Fala, mãe, o pai é ruim para danar, mãe, deixa, mãe, ele não presta. É mesmo, ele não presta, vai. Pronto, acabou a moral. Então tem que ter autoridade. Sem autoridade nada se perpetua. Imagine aqui a empresa sem autoridade, onde todo mundo manda. Onde todo mundo manda, ninguém obedece. Por isso tem hierarquia, por isso tem disciplina no processo. E isso está relacionado ao lado do dever. E quando você entrou na empresa, você também assumiu uma responsabilidade e você se submeteu à autoridade de alguém. Alguém aqui manda em alguém. Alguém é superior a alguém. E se você quer ter a autoridade, se qualifique para ter a autoridade. Melhore o seu dever. Tranquilo? Outro lado importante, o amor ele confere interesse a qualquer coisa. Olha que interessante. O amor confere interesse a qualquer coisa. O que é qualquer coisa? Qualquer coisa que eu possa amar, eu vou ter prazer, utilidade e eu preciso ter responsabilidade. O amor ele está relacionado ao sentimento. A gente ama qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem gente que ama futebol, tem gente que ama motocicleta, tem gente que ama caminhão, tem gente que ama filme, tem gente que ama novela, tem gente que ama sapato. Você pode amar qualquer coisa. Aqui que começa a ficar interessante. Olha só, o amor, ele é muito próximo do ódio. Já perceberam que tem casais que de manhã se amam, 2 horas depois se odeiam? Um quer matar o outro. Por que isso ocorre? Porque tudo que é ódio nos leva para a morte. Tudo que é amor nos traz para a vida. Então nós precisamos ter equilíbrio na vida. Qual é a diferença básica entre remédio e veneno? Você sabe qual é a diferença básica? Você sabe qual é a diferença entre remédio e veneno? É simples, é a dose. É o tanto que você toma. Vai dar o efeito contrário do que é proposto. Então, do I love you para o eu odeio você, fuck you, é muito simples. Qual é a diferença? A diferença é o amor. Agora a grande pergunta é, o que é o amor? O que é o amor? Eu vou te dar 3 definições de amor. 3, para você refletir sobre elas. Vamos lá. Na visão de 3 filósofos. Para dar essa visão, eu quero voltar lá no berço da civilização moderna. A Grécia. Lá viveram os maiores pensadores da nossa história. Os grandes pensadores. E dentre esses grandes pensadores, um de nome Platão. E Platão definiu e ele pensava sobre o amor. O que é o amor? Platão, para você ter uma noção de tempo, ele nasceu no ano 428
antes de Cristo e faleceu em 347. Ele é considerado o patrono da filosofia. E naquela época, Platão definiu o amor. Para Platão, amor era desejo. Agora, lembrando que naquela época não se falava português. Então a palavra amor não existia. Lá a definição de amor era outra. Para Platão, naquela época eles usavam a palavra eros. Eros é amor no grego. Olha que interessante. Amor. O amor eros. O amor de Platão, ele diz, confere desejo, é aquilo que nós não temos. Como que funciona isso? O homem ama a mulher que ele não tem, o carro que ele não tem, o emprego que ele não tem. Ele quer tudo aquilo que ele deseja e não tem. A mulher da mesma coisa. Ela ama o homem que ela não tem, o carro que ela não tem, a joia que ela não tem, o emprego que ela não tem, o sapato que ela não tem. Depois que tem, já não ama mais. Começa a se tornar obsoleto. Para muitas pessoas o amor é uma fantasia. Querem de todo jeito, depois que tem, chutam de qualquer maneira. Quem tem criança pequena ou já teve, sabe do que eu vou falar. Tem crianças que ficam doentes por causa de um brinquedo. O pai e a mãe faz das tripas do coração e compram um brinquedo para a criança. Ela sara em 5 minutos. Estava morrendo, você deu o brinquedo, já sarou. Passa 5 minutos, o brinquedo está largado. Mas você não vai brincar não. Agora eu não quero mais. Agora eu já tenho. Ela vai ficar doente por outra coisa. E nós não somos diferentes. Querem uma explicação mais plausível para isso? Vamos trazer esse amor para o trabalho. Olha só, o amor eros. Você está 2 dias aqui. Há 2 dias você queria dizer, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, eu desejo trabalhar, a minha vontade é trabalhar. Agora está no G10. Agora já não ama mais tanto assim. Já está aqui. Agora já tem. Por quê? Esse amor vai mudando, ó. É o que falta, o que nós não temos. Agora ele tem. Quer uma prova concreta disso para você quem está? Olha o seu amor eros aqui no trabalho. Você ama aquilo que falta. O que está faltando para você? Férias, folgas, feriados. É isso que você ama. Fica desesperado. Ai, não vejo a hora de chegar aquele próximo feriado. Se programa, se planeja. Passou o feriado, chega na segunda-feira. Aquele já passou, já tenho ele. Agora eu quero aquele que eu não tenho. Então olha que interessante isso, esse amor. Então o amor no trabalho, ó, ele pode ser aplicado às nossas metas. Quando nós amamos a meta? Quando ela nos falta. Depois que eu complemento ela, eu já tenho a meta. Eu preciso de um novo desafio. Quando eu falo desse amor no relacionamento conjugal e profissional, olha que interessante. O amor é falta. Na visão daquele filósofo, o casamento é presença. Entra em contradição? Lembrando que tudo aquilo que é erótico, os motéis exploram aquilo que você não tem, as fantasias. O cara fala assim, eu fui no hospital visitar meu primo, eu vi uma enfermeira, eu vou ali do lado nessa rodovia aqui, né? Tem vários aqui que pode satisfazer. Por isso os motéis usam o lado erótico, porque era um motel eros, aquilo que eu não tenho. Depois que você tem, você fala, agora eu não quero mais. Acabou a graça. Percebeu a razão do amor eros? Inclusive, né, tem o último ali, ó, tem o Dubai, Romanos. De acordo com os meus filhos, o próximo é o Dubai. O Dubai é o próximo. Terminou Romanos, segundo eles, o próximo é o Dubai. Muito bem. Platão disse que o amor é eros. Aí veio um outro filósofo e falou, está tudo errado. Está tudo errado. O amor, para Aristóteles, tinha uma outra definição. Aristóteles, que nasceu também antes de Jesus Cristo, o patrono da ciência, o criador do pensamento lógico, dizia o seguinte: o amor é alegria na presença. Eu tenho que me amar, ou amar aquilo que está na minha presença. E naquela época também eles não falavam português. Qual era a palavra que ele definia o amor? O amor chamava-se para ele filia. Filia é alegria na presença. Olha só, os enamorados, os amigos para a vida toda, os pais, os filhos, os membros da mesma sociedade,
os membros do trabalho, então eu preciso ter o amor, filia, alegria na presença. Agora olha só, Aristóteles dizia, aquilo que já é nosso, consegue se alegrar com aquilo que tem. Esse amor começou a ter contradição, porque as pessoas têm e não se alegram, estavam desesperadas para ter um trabalho, depois que tem não se alegram mais com o que tem, estavam doidos para casar, depois que casam não se interessam mais, porque normalmente quando a gente sai da igreja, você faz o sim, até que a morte nos separe, um mês depois, cara, começa a lançar modelos novos, com novos acessórios, você fala, ai, e agora? O financiamento é para a vida toda. Não dá para ficar largando toda hora para trocar, né, de modelo. Pô, você tem que assumir a responsabilidade. É o risco do negócio. Então é o risco do negócio. Agora olha só, se Aristóteles disse que o amor é aquilo que já é nosso, casamento é alegria na presença, casamento é relacionamento, trabalho é relacionamento, esse amor filia também não começa a dar errado. As pessoas não são alegres com o que têm. Se você for fazer uma pesquisa entre trabalhadores, 70% é infeliz com o que faz. 70%, cara. Gostariam de mudar, gostariam de ter outra coisa, fazer outra coisa. As pessoas não são felizes com o que têm, não sabem amar. Muito bem. Aí olha só aqui, ó, eros, desejo, aquilo que nós não temos. Aristóteles, filia, alegria na presença, se alegra com aquilo que tem. Estranho, não? Aí surgiu um terceiro filósofo, falou, vamos tentar equalizar tudo isso. Surgiu um terceiro filósofo. Esse filósofo que surgiu, ele dividiu o tempo antes dele e depois dele. Esse filósofo que eu estou falando com você, ele chama-se Jesus Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo, o patrono do cristianismo. E para Jesus, ele definiu o amor numa outra palavra. Jesus dizia o seguinte, ó, ao próximo. O amor tem que ser ao próximo. E eles deram essa conotação de ao próximo e ensinaram no livro sagrado até a parábola do bom samaritano. Eu não sei se você tem a concepção da parábola do bom samaritano, mas Samaria era um povo rejeitado por todos. Vamos pensar assim, um bairro que ninguém quer ir, onde as pessoas que moram lá é dito como bandido, como um favelado, um lugar assim desprezível. Para ali ninguém presta naquele lugar. Era um povo de uma região dessa. E um doutor da lei, um advogado, um cara que era o sabichão, deu uma cutucada em Jesus, falou assim, quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ele diz que estava passando lá, trazendo para os dias de hoje, um padre ou um pastor, estava andando em cima de um cavalo, viu o cara caído, o cara que defende a palavra de Deus, olhou e falou, morra, e continuou com o cavalo. Aí daí a pouco vinha um, que era aqueles ministros de igreja, aqueles caras, os ratos de igreja, estavam vindo no cavalo também, olhou e falou assim, morra, e foram embora. Aí veio o cara da Samaria, que não prestava para nada, não servia para nada. Ele parou, falou, opa, tem um caído aqui. Ele desceu, pegou o cara, pôs o cavalo, levou na hospedaria, falou, quanto que vai ficar a despesa dele aí? Abastecer o caminhão dele, arrumar o caminhãozinho dele, abastecer e encher o tanque. Aí o cara vai ficar 3 moedas, então uma aqui, na volta eu pago o resto. Cuida dele que eu pago. Um cara desprezível. Porém, eu acredito que houve um erro de transgressão ou uma falta de visão na mudança da palavra. Quando disse ao próximo, eu acredito que Jesus queria dizer qualquer um, porque se falar só ao próximo, eu vou cair no amor filia, eu volto para o amor filia. Na realidade a visão de Jesus é o amor a qualquer um, e esse amor Jesus chamou de ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape é o amor a qualquer um. Então Jesus disse, ó, o que importa não é o amante, mas é o amado. Eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer o outro feliz. Eu não entrei na empresa para receber um salário, eu entrei na empresa para ser útil, gerar renda e receber parte do que eu gerei. Porque se eu venho em visão do salário, eu vou dar despesa para a empresa.
Eu não posso ser uma despesa, eu tenho que ser útil. Eu tenho que gerar um resultado aonde eu estou. Então, diante dessa visão, Jesus disse: é dando que se recebe. Jesus disse: não é cada um por si, é cada um pelo outro. Aí Jesus nos ensina que tudo que nós temos é algo interessante, é algo sagrado. A união, um casamento, um trabalho é algo sagrado. E nós temos que cuidar como tal. O que é sagrado? O que é sagrado? Sagrado é tudo aquilo que vale mais que a sua vida. Sagrado é tudo aquilo que vale mais que a sua vida. Quem tem filhos sabe do que eu estou falando. Um filho é algo sagrado. O dia que eu estava na recepção do centro cirúrgico do Hospital Paraná, 6 homens à minha volta, todo mundo esperando os seus filhos nascerem, e eu lá, impaciente, abriu a porta do centro cirúrgico. Seu João, eu vim aqui pegar seu filho. Ele correu lá, pegou o filho, com a irmã do lado e foram para o berçário. Seu José, vem aqui, pega seu filho. A cada abertura do centro cirúrgico, meu coração saía pela boca. Falava: daqui a pouco é o meu, daqui a pouco é os meus, eram os gêmeos, daqui a pouco é os meus. Aí foi saindo um, saindo outro, saindo outro, saindo outro. De repente eu fiquei sozinho naquela sala. Eu olhava e falava: meu Deus, meio-dia. A Meire foi para lá 7 horas da manhã. Ninguém me dava notícia, ninguém me falava nada. E eu sozinho naquele lugar, ninguém estava comigo. De repente abriu-se a porta do centro cirúrgico. O pediatra saiu com uma criança no colo. Ele falou: Amaury, pegue o Pedro e leve-o para o berçário. Eu disse: mas eu tenho outro braço. E a Ana Vitória? Ele falou: Ana Vitória não vai, cara. Infelizmente, ela não lhe pertence. Ela ficou aqui com a gente. Eu tentei de tudo, cara. Nós tentamos de tudo. E nós tivemos que fazer uma opção entre ela e a Rosimeire. Ela não teria chance nenhuma. Nós optamos pela Rosimeire. Leve o seu filho para o berçário e depois nós vamos conversar. Saí correndo com o Pedrão. A Meire ficou 5 dias na UTI. E como que eu ia dar essa notícia para ela? Fazer o enterro de uma criança, o enterro de uma filha. Naquele momento eu descobri o que é sagrado. Entenda o que eu vou te falar. Eu não seria capaz de doar a vida para minha filha, porque eu queria ela comigo. Eu tenho um lado egoísta. Eu quero as coisas comigo. Se eu desse a minha vida, ela viveria e eu estaria com ela. Eu queria ser um pai que convivesse com a minha filha. Mas ela não foi possível. Eu era capaz de trocar um braço com a perna. Falou: corta aqui, troca, vai me dar a Ana Vitória viva. E não era possível. Então eu descobri o que era sagrado. Sagrado é tudo aquilo que vale mais do que você tem. E as pessoas não têm consciência do que é sagrado, do que é ser sagrado e do que é conviver com o sagrado. Quando nós falamos desse lado familiar, do lado do trabalho, o trabalho é sagrado. É o seu meio de vida. Por que você não o ama verdadeiramente? O amor, ele é sagrado. Então nos meus dias, o que eu preciso? Compreender o que é sagrado. Então num relacionamento, eu tenho que ser e ter o outro como sagrado. No relacionamento, eu preciso ter um amor erótico. Eu preciso desejar o outro ardentemente. No casamento, eu preciso ter um amor filia, me alegrar na presença do outro. O amor filia é na presença. Mas mesmo quando eu estou distante, eu tenho que amar aquilo que eu tenho. Está à minha espera. E quando eu falo do amor no casamento, no relacionamento, eu tenho que ter o amor ágape. Amar a qualquer um. Amar os meus companheiros de trabalho, que nós não temos laço de sangue nenhum, Marcelo, mas trabalhamos juntos. E eu tenho que ter no mínimo o amor de Cristo, o amor pelo próximo. Ele também é filho de Deus, ele é um ser humano como eu. E qual é o amor que você está empregando na sua empresa?
Qual é o amor que você tem sobre os seus equipamentos de proteção individual? Você fala, mas eu trabalho no administrativo, eu não uso nada disso. Mas cuide de quem tem que usar, porque às vezes é um esquecimento. Cuide dos equipamentos, cuide da segurança dos outros. Esse é o nosso papel, não é apenas defender o nosso. Então, no casamento, no relacionamento, eu tenho que ter os 3 amores. Eu tenho que ter o amor eros, eu tenho que ter o amor filia, e eu tenho que ter o amor ágape. Quanta gente gostaria hoje de ter levantado e estar aí no seu lugar? Quanta gente gostaria de estar aqui participando da Cipate empregada? Quanta gente não tem a menor condição de ganhar o sustento hoje do seu filho, da sua filha, de se manter? E nós que temos não valorizamos, olhamos para o nosso trabalho só com uma visão morna, não o amor, a alegria da presença, o prazer de ter. Agora você tem, então valorize o seu casamento. Isso eu aprendi ao longo do tempo. Nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Eu conheço gente que é famosa, eu conheço gente que tem muito dinheiro, mas não tem prazer nenhum em voltar para o seu lar. Não tem família, os filhos são todos largados, cada um para um lado, cada um de uma maneira, um dependente do outro. E que prazer tem isso na vida? Tem gente que fala assim, eu trocaria tudo que eu tenho, cara, às vezes para ter o que você tem. Mas não é isso que vai fazer a diferença. Se você não compreender o que é o amor, se você não tiver a verdadeira lição do amor, então eu preciso mudar o meu foco. O amor, ele é um equilíbrio. Então eu preciso, em relação ao meu companheiro, à minha companheira, ter a visão erótica sobre ele. Eu preciso ter a alegria da presença, e eu preciso amar a todo momento, não importa que distância, o tempo todo. E se você olhar para os relacionamentos, você vai ver que esse slide é bem interessante. A impressão que você tem é que alguém está olhando para você, alguém está te vigiando. E nós somos assim, nós ficamos numa posição de conforto, enxergando todos os defeitos dos outros, e esquecemos de colocar um espelhinho para ver o nosso. E você está sendo observado também. Então grave bem o que eu vou lhe falar. No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 34 e 35, está grafado: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, você ficará em trevas. Repare, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Olhe para a luz, olhe para Deus, coloque Ele como parafuso no seu relacionamento profissional e pessoal, e você vai ver que as coisas mudam de rumo, mudam de visão. Sua dor é opção própria. Destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não deve ser esperado, deve ser perseguido. Por quê? Porque você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma, o dono da sua vida. Lembre-se, a nossa vida ela é feita de momentos e decisões. A vida ela é feita de agir, reagir e corrigir. Mas o melhor mesmo é sorrir. É hora de ser feliz. É hora de entender que a base da nossa sociedade é a família. Parte dos problemas que nós enfrentamos, toda a sua essência está exatamente na falta de estrutura familiar. Aonde tem uma estrutura familiar, o comportamento do indivíduo é diferente. E se você não tem uma família, não tem problema nenhum, construa a sua. Se a sua está com problemas, enxergue que parte do problema é seu, não é só do outro. Se a família é parte dos problemas, ela também é parte da solução, e depende da sua visão que você tem para com ela. Então, saindo daqui, reflita sobre a sua família, que Deus possa iluminar a sua família e iluminar a sua vida, para que você seja luz na vida do próximo.
Em nome da Coopercart, eu agradeço a minha participação aqui com vocês. Espero tê-los feito refletir um pouquinho sobre o que é o amor, sobre o que é o relacionamento, e que eu possa voltar aqui outras vezes, não só na CIPAT, em outros momentos, para falar de outros assuntos interessantes, né? E menos traumáticos como o de hoje, para que eu possa diverti-lo um pouquinho. Ok? Fiquem na paz e na presença de Deus. Muito obrigado.